Jesus disse-lhes: Acreditai que eu sou capaz de fazer isto? Mateus capítulo 9, versículo 48. Quero colocar ênfase especial na palavra isto no texto. Acreditais que eu sou capaz de fazer isto? A pergunta de Jesus referia-se a uma coisa particular. Não se destinava a aplicar-se ao poder geral de Cristo para curar os enfermos ou ressuscitar os mortos, mas dizia respeito à doença específica de que sofriam aqueles dois homens. E a pergunta significava: eles acreditavam que Cristo era capaz de curar sua cegueira? Entre os cristãos professos, há muita suposta fé que não é realmente fé. Muitos de nós professamos muito mais em nossos credos do que acreditamos em nossos corações. E nos mantemos muito mais na teoria do que na realidade. Por exemplo, suponho que não haja nenhum professor de religião aqui que contestaria o poder do Senhor Jesus Cristo para fazer tudo e qualquer coisa. Cremos que Ele tem todo o poder no céu e na terra e, no entanto, se fosse uma questão de detalhe pessoal e Ele nos dissesse: acreditais que eu sou capaz de fazer isto? Talvez nem todos sejamos capazes de responder tão prontamente e com tanta confiança quanto os cegos responderam: sim, Senhor. Primeiro, vou falar sobre esse assunto e começo com a afirmação muito simples de que a fé, na medida em que é verdadeira, trata imediatamente do caso em questão. A verdadeira fé acredita que Jesus Cristo é capaz de fazer isso. Ela acredita, é claro, que Ele é capaz de fazer 20.000 outras coisas, mas acredita especialmente que Ele é capaz de fazer isto: perdoar este pecado do qual estou tão profundamente consciente, remover esta provação com a qual agora estou tão aflito, sustentar-me sobre esta tentação que me assalta tão ferozmente, fortalece-me para cumprir este dever que tão claramente recai sobre mim. À medida que cada caso especial surgir, a fé se exercerá sobre essa coisa específica e acreditará que Cristo é capaz de fazer isso. Existem pensamentos solenes relacionados à incredulidade em relação a isso, que Cristo é capaz de fazer. Está um irmão que está em tal situação que pensa que não há como livrar-se dela. Ele tem uma tarefa diante dele que dificilmente ousa pedir ao seu Senhor para capacitá-lo a realizar, porque lhe falta a fé necessária no poder de seu Senhor e na vontade de ajudá-lo. Agora, meu caro amigo, como você está em dúvida neste caso, quero lhe perguntar o que impede de duvidar na próxima dificuldade que lhe ocorrer, e depois na seguinte, e assim por diante. Você diz que é apenas sobre este ponto que está em dúvida, e que pensar ter boas razões para não acreditar neste caso particular. Mas as próximas circunstâncias que lhe ocorrer provavelmente lhe fornecerá razões igualmente importantes para duvidar. E assim será com cada sucessivo que surgir. Parece-me que você está fechado a esta alternativa. Ou confiar em Deus neste caso, ou então confessar que você não pretende acreditar nele em nenhum caso. Sei que você insistirá que o presente caso é muito peculiar, mas devo lembrá-lo de que o próximo também será muito peculiar. Não vivi tanto quanto alguns de vocês, mas durante os anos em que pude observar o que se passava ao meu redor, percebi o que se passava. Percebi que todos os anos de minha vida foram uma crise nos assuntos da nação. Pelo menos é o que os jornais sempre nos disseram. E também, algumas pessoas boas sempre nos disseram. Acho muito provável que o tempo presente seja uma crise muito solene. Também penso com muita razão igualmente boa que esta é uma crise muito solene em sua história e que se você não acreditar agora, provavelmente não acreditará na próxima crise que surgirá. O fato é que você deve sempre acreditar em Deus e nunca acreditar nele. Se você acha que Cristo não é capaz de fazer isto, perdoar esse pecado, remover essa provação, vencer essa tentação ou fortalecê-lo para esse dever, provavelmente pensará o mesmo quando chegar o próximo teste. Além disso, parece-me que se você duvidar de Deus em relação a qualquer julgamento, você desiste de todo o caso. Você quer que eu acredite que seu presente julgamento é muito peculiar e estranho. Bem, suponha que eu admita que sim, mas ainda assim, se você não acredita nisso, você destituiu de todo o caso, pois o que Cristo afirma é onipotência. Se há alguma coisa que ele não pode fazer, então ele não é onipotente.
Se houver algum coração duro demais para ele quebrar, se houver algum pecado forte demais para ele me permitir abandoná-lo, então ele não é onipotente. Se você olhar esse pensamento de frente, acho que dificilmente ousará roubar de seu Senhor um dos mais gloriosos de seus atributos. Você certamente hesitaria em estender sua mão direita para arrancar de sua coroa uma de suas joias mais preciosas. Não, você preferiria perder sua vida a cometer um crime tão traiçoeiro como esse. Mas você praticamente o comete se não acreditar que ele é capaz de fazer isso. Seja lá o que isso possa ser, e doravante você virtualmente diz que ele não é todo-poderoso. Além disso, sua dúvida sobre o poder de Deus estabelece um novo Deus. Você fica alarmado com essa afirmação? É verdade, pois o que há de mais poderoso no mundo é Deus. Mas se há algo que supera o poder de Deus, algo que é mais poderoso que a onipotência, esse algo deve ser Deus. Eu apenas coloco o assunto assim para mostrar a você que você é obrigado a acreditar que Deus pode livrá-lo de sua situação desesperadora atual. Ou então você deve se tornar um idólatra. Você deve sentir que suas dificuldades e provações são maiores do que Deus e, portanto, você as diviniza. É claro que você não pretende fazer isso. Você se sente um arrepio percorrendo seu corpo com o simples pensamento de tal blasfêmia. Mas você praticamente o faz sempre que duvida que Deus é capaz de fazer isso, seja lá o que isso possa ser. Além disso, duvidar do poder de Deus para fazer isso é impugnar todos os atributos do caráter divino. Eu poderia provar isso se tivesse tempo, mas indicarei apenas um atributo de Deus, isto é, a sua veracidade. Aceite uma promessa como esta. Ele me invocará, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Agora, se você duvida do poder de Deus para cumprir essa promessa, você praticamente impugna sua veracidade. Você pode calmamente contemplar tal pecado como isso seria? No entanto, parece-me que você não pode evitar cometer esse pecado, a menos que agora, por simples fé, você acredite que ele é capaz de fazer isso. Mas admita que Deus é onipotente, uma vez que realmente aceita essa verdade em seu coração. E então, você sentirá que não resta nenhum aperto no qual você possa ser tirado, do qual ele não possa livrá-lo, e que não há tentação que possa assaltá-lo, da qual ele não pode preservá-lo, e que não pode haver posição de perigo, na qual ele não possa protegê-lo, e da qual ele não possa tirá-lo. Que o Espírito Santo graciosamente nos revele o poço inseguro, traiçoeiro e pantanoso que nos engoliria se duvidarmos que Deus é capaz de fazer isso. Que ele nos capacite a perceber que é andar seguro e andar feliz quando andamos pela fé. Segundo, minha segunda declaração, que é tão simples quanto a primeira, é que a verdadeira fé, especialmente na questão da salvação, deve ser pessoal. Se eu tiver alguma fé verdadeira em Cristo, deve acreditar que Ele é capaz de fazer isso. Isto é, que Ele é capaz de fazer por mim o que Ele fez por muitos que agora estão na glória, e o que Ele está fazendo por muitos que estão se regozijando em sua salvação aqui na terra. Eu sei que estou me dirigindo a muitos que acreditam na Bíblia, pelo menos você diz que acredita que Jesus Cristo é capaz de fazer tudo. Essa é a teoria de sua fé, mas você não acredita nisso, que Jesus Cristo é capaz de salvá-lo agora. Você tem uma ideia em sua mente que por algum motivo ou outro, devido a alguma falta de preparação em você, ou por algum motivo igualmente tolo, o simples ato de fé em Cristo não seria um meio de trazer a salvação para a sua alma. Você imagina que seu caso não é coberto pela promessa de Deus, ou abrangido pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Se é isso que você pensa, que Cristo não pode salvá-lo, por que você não duvida se Ele pode salvar outros? Na verdade, por que você não duvida que Ele pode salvar qualquer pecador que já viveu? Você me diz que seu caso é muito peculiar. Eu admito isso. Mas então, o caso do próximo pecador que você encontrar também será peculiar. Ele é um homem tão honesto quanto você. Ele lhe dirá que há algo muito peculiar sobre o caso dele. Muito raramente conversei com qualquer pessoa sobre convicção de pecado que não pensasse que seu caso era diferente do que outra pessoa. Ele ficou muito surpreso quando lhe contei que suas palavras apenas descreviam minha própria experiência
quando estava sob convicção de pecado. Se você acredita que Cristo não pode salvá-lo por causa de alguma peculiaridade em seu caso, não é igualmente razoável ou irracional que você acredite que ele não pode salvar outro pecador por causa de alguma peculiaridade em seu caso? Dessa forma, você logo acreditaria que Jesus Cristo não pode salvar nada. Não, você diz, nunca acreditarei nisso, mas isso é praticamente o que você acredita. Você não acredita que Jesus Cristo é um poderoso Salvador. Você pode pensar que sim, mas se o assunto fosse posto à prova, você considerasse o caso de todos os outros pecadores como você considera o seu próprio, haveria uma razão tão boa para supor que todos os outros casos são sem esperança, quanto para concluir que não há esperança de salvação para si mesmo. Se você for estritamente razoável em sua crença, você deve acreditar que Cristo pode salvá-lo, ou que ele não pode salvar ninguém. Então, como eu disse antes do capítulo anterior, se você não acredita que Cristo pode salvá-lo, você desiste de todo o caso. Provavelmente, todos vocês sustentaram como um dos artigos indiscutíveis da fé cristã que Cristo é onipotente, mas supondo que seu caso seja aquele em que seu sangue não tem eficácia purificadora, supondo que você seja tão vil que ele não pode e não receberá, supondo que seu coração é tão duro que ele não pode amolecê-lo, então ele não é onipotente. Isso é tão claro quanto qualquer coisa pode ser, pois aqui está um caso que o desafiou e derrotou. Não contingete, não publique nas ruas que há um homem aqui que professa acreditar na Bíblia, mas ele sustenta que Cristo não é onipotente. Você diz, eu não acredito nisso, mas você praticamente o mantém, pois se você pensava que ele era onipotente, você deve concluir que ele é capaz de fazer isto é, salvar você. Mais do que isso, descrer do poder de Cristo para salvar em seu próprio caso é praticamente tornar-se um Deus. Não, você diz horrorizado com a simples menção de tal coisa. Eu nunca fiz isso. Fique um momento e deixe-me provar isso para você. Você acredita que há algo em você que não pode ser superado pelo poder divino. Você pensa que há algo em você que torna impossível que você possa ser salvo. Agora ouça, a mais poderosa de todas as forças deve pertencer à divindade. Mas, se houver em você alguma força de maldade, alguma dureza de coração, alguma obstinação que você imagina que Deus realmente não pode superar, então você está praticamente fingindo que o mal em você é mais poderoso que a onipotência e maior que Deus. Isso não é muito estranho, assim como muito perverso? Você pensou que estava se fazendo muito humilde, mas acontece que você é muito orgulhoso, elevando-se ao próprio trono de Deus e procurando usurpar seu lugar. Isso é o que você está praticamente fazendo quando assume que Cristo não é capaz de fazer isso, isto é, de salvá-lo. Meu querido amigo, olhe para a enorme culpa em que tal incredulidade o envolveria, e afaste-se dela com a maior aversão, e creia que Cristo é poderoso para salvar sim, que Ele é todo-poderoso para salvar até você. Digo novamente, como disse na primeira parte do meu assunto, esta sua incredulidade impugna todos os atributos divinos. Ao acreditar que Cristo não pode salvá-lo, você está desonrando o caráter de Deus na pessoa de seu bem-amado Filho, pois você estabeleceu um limite ao seu poder, embora ele tenha dito que todo o poder no céu e na terra lhe foi dado. Quando ele pergunta, "Está meu braço encurtado para que eu não possa salvá-lo?" Sim, Senhor, você responde. Quando ele diz, meus ouvidos tão pesados que não posso ouvir o seu clamor?" Você responde, sim, Senhor. Você pode não ousar dizer isso com seus lábios, mas você realmente quer dizer isso em seu coração, e isso é ainda mais pior. Você está negando a verdade da promessa de Cristo. Ele disse, "Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei." Mas você diz, "Senhor, eu gostaria de vir a ti, mas nunca terei descanso. Eu confiaria em ti, mas nunca deveria ser salvo." Você supõe que Cristo prometeu mais do que ele possa cumprir, sem saber que ele está fazendo isso, o que está impugnado sua inocência, ou que ele deliberadamente prometeu mais do que sabia que poderia fazer, o que está impugnado sua veracidade e honra.
Ele ordenou que esta mensagem fosse pregada a toda criatura em todo o mundo. Quem crê e for batizado será salvo. Ele também disse que aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Esta é a sua declaração a respeito de toda alma crente, de modo que se você crê nele, não é possível que seu caso esteja além do limite de seu poder para salvar. Não estou falando agora sobre sua vontade de salvar. Se eu fosse, falaria com a mesma confiança, mas agora estou me referindo ao seu poder. A própria pergunta de Cristo a você, meu querido amigo, é a mesma que ele fez aos cegos. Crê que sou capaz de fazer isto? Isto é, salvar você? Pense nas consequências solenes da incredulidade. Veja quão vergonhosamente difama e calúnia o caráter de Jesus. E então que seu Espírito gracioso o constranja docentemente a acreditar que ele é capaz de fazer isso e salvar até você. Depois que Cristo curou os cegos, ele curou um mundo que estava possuído por um demônio. E as multidões se maravilharam, dizendo: isso nunca foi visto em Israel. E eu me pergunto se há alguém aqui que se considera o maior pecador do mundo, o mais endurecido, o mais desesperado. Se assim for, e ele acreditar em Jesus, Jesus o salvará. E então ele também poderá dizer: isto nunca foi visto em Israel. Eu sei que quando encontrei paz por meio da crença em Jesus, pensei que nunca tinha visto isso em Israel, e encontrei muitos outros que sentiram o mesmo sobre sua própria conversão. Bem, suponho que nunca tenha sido visto em Israel. Então há novas honras e nova glória para Emanuel, e não há razão para que eu não seja visto aqui esta noite. De qualquer forma, eu oro a Deus para mostrar a você a inconsistência que professar crer na Bíblia e ainda assim pensar que por uma razão ou outra, ou por todas as razões do mundo, Cristo é incapaz de salvá-lo. Terceiro ponto. Minha terceira afirmação, tão simples quanto a primeira e a segunda, é que em todos os assuntos que afetam a alma, a questão vital é a da fé. Você acredita que sou capaz de fazer isto? Deve ser a questão vital a respeito da salvação de uma alma. A fé pessoal com respeito ao poder de Cristo para salvar deve ser o assunto principal. Jesus não disse a esses cegos: você tem uma noção adequada de sua cegueira? Você é suficientemente sensível à privação de que sofre devido à perda de sua visão? Sentes a degradação da pobreza que te obriga a mendigar? Você chorou, lamentou, gemeu e se afligiu, porque não pode ver? Nenhuma pergunta como essa foi feita a eles, por nosso Senhor, mas ele simplesmente perguntou: acreditais que sou capazes de fazer isto? Existem várias questões que muitos de vocês se perguntam, embora Cristo nunca as coloque para vocês. Sua única pergunta é: você acredita que sou capaz de fazer isso? Se você puder responder satisfatoriamente a essa pergunta, não precisará se preocupar com suas próprias perguntas. Você notará também que Cristo não perguntou aos cegos se eles o amavam. Ele não disse a eles: não farei nada por vocês, a menos que seus corações estejam queimando de amor por mim. Oh não, teria sido totalmente contrário à natureza de nosso Salvador dizer a esses homens: você realmente gosta de mim? Então farei o que você deseja. Então, pecador, Cristo não pergunta se você o ama, porque ele sabe que você não o ama. Mas você se pergunta repetidamente: eu amo o Senhor ou não? Eu sou um amante de Jesus? Eu ouvi seu povo dizer que o ama, mas eu amo? Agora esta é uma pergunta muito apropriada para você se fazer, depois de ter crido em Jesus. Mas você deve ter a raiz da graça da fé, antes de começar a procurar seus frutos. Eu espero que você vá procurar, depois do alcance daquele amor ardente e fervoroso que muitos crentes avançados têm por Jesus. Mas este não é o assunto que o preocupa agora. A pergunta que Jesus faz a você agora é: você acredita que sou capaz de salvar isso? Crê que posso tirar seus pecados e torná-lo limpo esta noite? Acreditas que posso tirar o coração de pedra e dar um coração de carne? Acredita que posso transformar você, um leão em um cordeiro? Crês que posso dar-te a graça do arrependimento, embora não possas arrepender-te e se arrepender sem a minha ajuda? Você acredita que sou capaz de fazer tudo o que precisa ser feito para salvá-lo? Esta é a pergunta que Cristo lhe faz agora. Eu confio que chegará o tempo em que ele dirá a você: você me ama? E então você será capaz de responder com sinceridade: Senhor,
Tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Houve outra pergunta que Cristo não fez aos cegos. Eles não disse a ele: Você temeram se algum dia viriam? Você ficou assustado com o pensamento de que talvez tenha de tatear na escuridão e na pobreza todos os seus dias? Você ficou tão desesperado que quase temeu que cometeria suicídio, a menos que sua cegueira pudesse ser curada? Não, Cristo não faz perguntas como estas. Sua única pergunta foi: Crês que eu sou capaz de fazer isto? Os amigos às vezes nos contam sobre os terrores que experimentaram antes de virem a Cristo pela simples fé, mas seria muito errado de nossa parte concluir que tais terrores são necessários. Creio que nunca são necessários e que raramente são úteis. Certamente, não pode ser correto colocá-los no lugar da fé em Cristo. Querido amigo, gostaria que você respondesse à pergunta do Mestre e deixasse todos os outros assuntos de lado até que ele perguntasse sobre eles. Ele não questiona você sobre seus medos e seus terrores, o trabalho de lei parado e angustiante do qual alguns irmãos gostam tanto de falar. Sua primeira pergunta é: Você acredita que sou capaz de fazer isso? Dê-lhe uma pergunta e dê-lhe uma resposta, e o que o Espírito capacite a dar a resposta certa. Sim, Senhor, assim como os cegos fizeram quando Cristo fez uma pergunta semelhante a eles. A questão vital é a fé em Jesus. Você crê no Filho de Deus? Ó pecador, quão feliz e grato eu ficaria se soubesse que você está dizendo em seu coração: Eu creio que Cristo é capaz e deseja me salvar. Eu me lanço em seus braços agora. Se você realmente fez isso, você está salvo. E agora você sabe, sente e se regozija em seu poder para salvar todo aquele que vem a Deus por ele. Confie em Jesus, pois este é o sinal vital pelo qual discernimos os escolhidos do Pai, generados pelo Espírito Santo e redimidos pelo precioso sangue de Jesus. Se você realmente acredita em Jesus, você nasceu de Deus. Você não precisa temer que algum dia pereça, mas você pode agora mesmo se regozijar com uma alegria indizível, cheia de glória. Quarto ponto. Termino com esta quarta observação, que esta é a pergunta em que podemos concluir naturalmente que Jesus faria. Era uma questão de importância vital, de modo algum irracional. Se os cegos não tivessem acreditado que Jesus era capaz de fazer isso, não teriam pedido que ele tivesse misericórdia deles. Teria sido uma impenitência da parte deles, ou algo pior do que isso, se eles tivessem implorado por misericórdia e ainda assim não acreditassem que ele era capaz de conceder. Eu não ficaria satisfeito se um cego viesse até mim e dissesse: Você faria a gentileza de abrir meus olhos? Eu deveria ter certeza moral de que ele estava zombando de mim, pois ele saberia tão bem quanto eu que não tenho o poder de dar visão aos cegos. Agora, queridos amigos, alguns de vocês têm orado ao Senhor para ter misericórdia de vocês. Então vocês veem que se comprometeram assim como esses cegos fizeram. Você não contou a ninguém sobre isso. Possivelmente foi atrás da sede, ou no palheiro, ou naquele seu quartinho onde ninguém, além de Deus, poderia vê-lo. Pois bem, como ousa orar assim se não acreditas que o Senhor pode fazer por ti o que lhe pediam? Você não quis insultá-lo, não é? Acho que o próprio fato de sua oração leva à conclusão de que você acredita que ele é capaz de fazer isso. Se não o fizer, não deve mais orar. Você diz: Não posso deixar de orar. Estou feliz que você não pode e espero que nunca pare de orar. Mas se você continuar orando, mas não acreditar no poder de Cristo para salvá-lo, isso é muito parecido com a zombaria do Salvador. Pois, como você pode orar com qualquer tipo de justificação, a menos que possa dizer verdadeiramente: Senhor, eu creio que Tu és capaz de salvar, e capaz de salvar até mesmo a mim. Não sei se os cegos a princípio acreditaram plenamente na divindade de Jesus, mas presumo que todos nós sustentamos que Ele é o verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Espero que nenhum de vocês tenha sido desviado pela falsa doutrina de que Cristo é um mero homem. Você acredita que Ele é o Filho de Deus? Então, o que é mais razoável do que Ele deveria dizer a você? Crê que sou capaz de fazer isto? Você deve desistir de sua crença de que Ele é um divino, ou então você deve acreditar que Ele é capaz de fazer isso, isto é, para salvá-lo. Eu já lhe mostrei que a onipotência
é essencial para a divindade. Então, se você duvida que Cristo é onipotente, não vejo como você pode acreditar que Ele é o Filho de Deus. Mas visto que você diz que acredita que Ele é o Filho de Deus, e eu não tenho motivos para questionar sua veracidade, como pode ser uma questão para você se Ele é capaz de salvá-lo? Você sabe que Cristo salvou muitas outras pessoas. Isso deve encorajá-lo a acreditar que Ele pode salvá-lo. Os cegos provavelmente ouviram falar de seus milagres de misericórdia. Portanto, foram estimulados a clamar a Ele por conta própria. Você viu a mudança que Cristo operou em alguns de seus parentes ou amigos, e sendo esse o caso, Cristo certamente tem o direito de esperar que você acredite que o que Ele foi capaz de fazer por eles, Ele também é capaz de fazer por você. Seu caso não é de forma alguma tão peculiar quanto você imagina. Pode facilmente ser igualado por outros onde o poder de Cristo para salvar foi abundantemente provado. Se você é um bêbado, podemos produzir bêbados que foram salvos por Cristo. Se você é um palavrão, podemos mostrar-lhe palavrões que foram salvos por Cristo. Se você é uma prostituta, podemos trazer prostitutas que foram lavadas no precioso sangue de Jesus e que agora vivem vidas santas. Se por outro lado você levou uma vida exteriormente imoral e não consegue sentir a profunda convicção de pecado que outros experimentaram, se você disse, como o Cooper, eu ouço, mas pareço ouvir em vão, insensível como o faço, e se alguma coisa sentida é apenas dor para descobrir que não posso sentir. Podemos encontrar muitos casos que combinem como o seu. Suponha que você tenha uma perna ruim, e vá ao médico e diga a ele, doutor, vejo o que há com minha perna, mas não acredito que possa curá-la. Ele certamente não se sentiria lisonjeado com sua dúvida sobre sua habilidade, mas poderia dizer a você, bem, acontece que teve muitos casos exatamente como o seu, e em todos os casos os remédios que prescrevem foram os meios de produzir uma cura completa. Se depois disso você ainda persistir em dizer que não acredita que um médico possa curá-lo, ele terá toda a razão em lhe dizer, então acho que sua incredulidade é muito irracional. Aqui em meu livro tem um registro de muitos casos idênticos aos seus, e como pude curá-lo, não tenho dúvida de que posso curá-lo se você apenas se entregar em minhas mãos e fizer o que eu disser. De maneira semelhante, atrevo-me a dizer que não há um caso nesta casa, não há um caso em todo o mundo para o qual não haja um paralelo muito próximo em que o poder de Cristo já tenha sido demonstrado, e portanto ele tem o direito de perguntar a cada alma não salva, crês que posso fazer isso por ti? Meu caro ouvinte, posso assegurar-lhe com toda a confiança que ele é capaz de fazer isso. Conheço os caminhos da incredulidade, pois já os percorri, mas feliz dia em que compreendi a graça e o poder de meu Salvador, pelo menos em algum grau, quando vi que, embora eu fosse um pecador, ele veio para salvar os pecadores. E embora eu fosse negro, seu precioso sangue foi capaz de me lavar mais branco que a neve. E embora eu estivesse nu, sua justiça me forneceu um manto, no qual eu poderia até ousar aparecer diante de Deus. E embora eu estivesse espiritualmente morto, seu Espírito Santo foi dado para me vivificar e me fazer viver para sempre. Assim, em Cristo, todas as necessidades de minha alma foram plenamente atendidas. Por mais desesperadora que meu caso parecesse a mim mesmo, provei como tantos antes de mim, tantos milhares antes de mim, e desde então provei que para Deus todas as coisas são possíveis. Que você chegue à mesma conclusão, querido amigo, e lance-se agora sobre a promessa nua de Deus, feita em aliança com Cristo e ratificada por seu sangue preciosíssimo. Se Ele não te salvar quando você confia nele, então esta Bíblia não é verdadeira. Se alguma alma pode verdadeiramente confiar nele e depois ser um naufrágio, não tem um evangelho para pregar aos pecadores culpados. Mas esse nunca pode ser o caso, pois ele mesmo declarou, se eu pudesse pronunciar as palavras como ele as pronunciou. O que vem a mim, de maneira nenhuma, o lançarei fora. Venham então cada um de vocês, provem a verdadeira de sua bendita promessa, e assim vocês serão salvos, e ele terá a glória para todo sempre. Amém.